Os protestos contra a Guerra do Vietnã. Não só a oposição à Guerra do Vietnã havia se consolidado nos Estados Unidos, como também ocorreram revoltas estudantis em vários outros países, mais notavelmente na França, com o movimento de maio de 1968, Sou Maio francês. Além disso, havia tensões entre o Ocidente e os soviéticos. 60.000 pessoas manifestaram-se no Central Park, em Nova York, para pedir paz no Vietnã e cobrar que o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, cumpra a promessa de negociar o fim da guerra em qualquer local e a qualquer momento. O protesto, que reuniu cortejos vindos de diferentes cantos da cidade, contou com discursos do prefeito de Nova York, John Lindsay, e da viúva de Martin Luther King, Coretta Scott King. Ao mesmo tempo em que ocorreriam as manifestações, os ataques norte-americanos foram intensificados nos arredores da cidade de Hue, ameaçada por forte pressão norte-vietnamita. Os protestos contra a guerra em Gaza se expandiram em algumas das principais universidades dos Estados Unidos nas últimas semanas. Em alguns casos, as instituições recorreram à polícia e à Guarda Nacional para retirar os manifestantes, prendendo centenas deles. Estudantes protestaram contra a guerra que já matou mais de 34.000 pessoas depois dos ataques do grupo islâmico Hamas em 7 de outubro, quando 1,2 mil pessoas morreram no território israelense e mais de 200 foram sequestrados. Os estudantes pedem às suas universidades que cortem os seus laços financeiros com empresas israelenses e estrangeiras que o estão lucrando ou com a guerra e que parem de colaborar com instituições de ensino de Israel. Kim Jong-un e Putin tiveram um encontro em setembro do ano passado na Rússia, em rara viagem internacional do norte-coreano. A visita oficial do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte está sendo acompanhada com bastante atenção pela comunidade internacional, sobretudo pelos Estados Unidos. Há anos, autoridades americanas vêm tentando isolar a Coreia do Norte com sanções internacionais, devido ao programa de armas nucleares do país. E desde 2022, a Rússia vem sendo alvo de esforços semelhantes, por causa da invasão da Ucrânia. Agora autoridades americanas temem a aproximação estratégica entre os dois países. A primeira visita de Putin a Pyongyang desde o ano 2000 foi uma chance para que a Rússia e a Coreia do Norte ostentassem sua amizade. E assim eles fizeram. Kim chegou a declarar seu total apoio à invasão da Ucrânia pela Rússia. Governos na Coreia do Sul, no Japão, nos Estados Unidos e na União Europeia terão observado grandes riscos nessas palavras e no encontro encenado em Pyongyang. Mas o fato é que os dois líderes percebem que precisam um do outro. A Rússia precisa de muita munição para manter a guerra em andamento, enquanto a Coreia do Norte precisa de dinheiro. Os principais acontecimentos de 1968. Janeiro, ofensiva do Tet, um ataque surpresa generalizado do Vietnã do Norte do Vietcongs contra os Estados Unidos e os seus aliados sul-vietnamitas. Abril, assassinato de Martin Luther King Jr., o líder anti-guerra, defensor dos direitos dos afro-americanos e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, é assassinado em Memphis, no Tennessee. Maio francês, ocorre uma onda de protestos estudantis e greves de trabalhadores contra consumismo, capitalismo, imperialismo e autoritarismo. Junho, assassinato de Robert F. Kennedy, o candidato à presidência dos Estados Unidos, que era contra a continuidade da guerra, é assassinado em um hotel em Los Angeles, Califórnia. Agosto, invasão soviética da Tchecoslováquia. Tanques da União Soviética e 3 aliados do Pacto de Varsóvia entraram em Praga para reprimir um movimento de libertação. Agosto, protestos sangrentos na Convenção Democrata. Milhares de manifestantes são violentamente reprimidos pelas forças de segurança em Chicago. Outubro, massacre de Tlatelolco. O exército do México atira com armas de fogo em uma manifestação estudantil pedindo reformas, deixando entre 300 e 400 mortos. Novembro, eleição de Richard Nixon. O candidato republicano derrota o democrata Robert Humphrey e vira presidente dos Estados Unidos.
No final dos anos 1960, na medida que mais jovens eram convocados para lutar no Vietnã, o movimento anti-guerra se intensificava. Em 21 de outubro de 1967, 100 mil manifestantes se reuniram pacificamente no Lincoln Memorial em Washington, D.C., mas uma pequena manifestação do outro lado do rio no Pentágono terminou com prisões e espancamentos de manifestantes. A cobertura de notícias enfocou o uso de drogas e a conduta desordeira. O Los Angeles Times descreveu muitos na multidão como comunistas, hippies e defensores do poder das flores. Mais uma imagem do protesto do Pentágono se tornou um ícone duradouro do movimento anti-guerra, um manifestante colocando margaridas no cano da arma de um policial militar.